Então, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa quinta-feira, dia 20 de março. Uma quinta, meu amigo torcedor vascaíno, de preparação. Uma quinta de muito treino no CT Moacir Barbosa, pois está chegando a hora de dar início à temporada de 2025. Meu amigo vascaíno, o Campeonato Carioca já começou, já terminou, mas a temporada mesmo do Vasco da Gama vai começar no dia 30 contra o Santos em São Januário. A partir dali, vascaíno, já era. É Brasileirão, é Copa do Brasil, é Sul-Americana, então o Vasco precisa e muito estar preparado para esse dia 30 de março. E não à toa, vem se preparando para tal. Hoje teve treino, depois de amanhã teremos um amistoso no CT Moacir Barbosa, mais um amistoso, jogo-treino de preparação, para essa temporada de 2025, e a gente vai trazer tudo aqui a vocês do que rolou nessa manhã de hoje. Vamos falar também de uma entrevista do Fábio Carilli ao GE, onde ele fala sobre a questão de reforços da temporada de 2025. Temos muitas coisas legais para trazer aqui a vocês nesse vídeo e falar um pouquinho sobre alguns retornos para esse jogo já contra o Santos no próximo dia 30. Fábio Carilli terá alguns jogadores à sua disposição que não podia contar nas últimas partidas do Campeonato Carioca. Enfim, meu amigo, teremos aí um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, com essa vista linda nessa tarde de quinta-feira. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então, você que ainda não é um inscrito do canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe. Eu deixei muito bem claro para vocês no Acorda Vascão de hoje, é claro, essa daqui não é minha casa, eu estou viajando e a gente segue postando os nossos vídeos, segue postando os nossos conteúdos. Entretanto, durante essa semana eu acabei não conseguindo postar 3 vídeos e o YouTube vem dando uma segurada, na divulgação do nosso trabalho. Então, de forma especial, o que eu venho pedir para vocês nesse Fala Gigante, é o seguinte: larga o dedo no like. Por quê? O seu like ele ajuda a divulgar o nosso trabalho. O seu like ele ajuda a compartilhar o nosso vídeo. Então larga o dedo aí no like para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui a esse Fala Gigante e o YouTube notifique, o nosso trabalho para outras pessoas. Fechou? Conto com você então, vascaíno. Vamos juntos aí fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Vambora então? Sem muita enrolação, falar logo, de Vasco da Gama. E é claro, eu quero começar aqui esse Fala Gigante falando sobre isso daí que está aparecendo na imagem a vocês. Hoje foi mais uma tarde de treino no CT Moacir Barbosa. Mais uma tarde não, mais uma manhã de treino. O elenco Cruz Maltino foi a campo olhando a partida que irá acontecer contra o Santos nesse próximo dia 30 de março. A temporada do Vasco da Gama, meu amigo vascaíno, agora mais do que nunca de fato começou, O Vasco enfrenta o Santos dia 30 e aí já depois do Santos, no dia 2 de abril, tem o Melgar durante a semana, então é domingo Santos, quarta Melgar. No final de semana seguinte, o Vasco da Gama já tem uma outra partida também do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Corinthians na Arena Corinthians, no dia 5 de abril. Aí na outra semana, no meio da semana, o Vasco enfrenta o Puerto Cabeleiro em São Januário. Aí o Vasco volta ao final de semana para enfrentar o Sport Recife pelo Brasileiro. No meio da semana, viaja para o Ceará para enfrentar o Ceará. Tem o clássico contra o Flamengo em meados de abril. Aí tem o Lanús em São Januário. Então assim, meu amigo, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Vai ser assim. E não serão jogos fáceis. Essa é a situação. O Vasco ele chegou até a ter, já nesse ano de 2025, um período de calendário assim. Jogava no meio de semana, jogava no final de semana. Mas o Vasco enfrentava o Madureira no meio de semana e o Sampaio Correia no final de semana. Aí enfrentava o Nova Iguaçu no meio de semana e o Bangu no final de semana. Até aí tudo bem. Agora a responsabilidade é outra. Agora a tarefa é mais difícil. Agora o Vasco enfrenta no dia 30 o Santos de Neymar em São Januário, viaja para
o Peru para enfrentar o Melgar pela Sul-Americana e volta já no final de semana para São Paulo diretamente para enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians pelo Brasileiro. Acabou a moleza, meu amigo. Acabou a palhaçada de fato. Agora esse elenco tem que correr e mostrar alguma coisa. E tudo isso está nas costas do técnico Fábio Carille, até porque, com todo o respeito do mundo, tá? Carille, você teve tempo. Carille, houve tempo para você desenvolver trabalho. Fábio Carille, né, hoje, estamos fechando aí já na quinta-feira a segunda semana livre dele de treinos. Ainda teremos mais uma semana antes do início do Campeonato Brasileiro. Então, Fábio Carille terá 3 semanas cheias para preparar esse grupo. Se durante essas 3 semanas cheias a gente não vê mudança no Vasco, esquece. Esquece. Se a gente não vê um futebol apresentável contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, pode ter certeza que não veremos mais. Pois tempo para trabalhar o Carille teve. Tempo para que esse elenco absorva as ideias dele, o Carille teve. E se não conseguiu em 3 semanas, não conseguirá mais durante o restante da temporada. E o Vasco agora busca, diante desse período de preparação, trazer para dentro de campo tudo que está sendo aprendido, de fato. Houve um jogo treino no sábado passado, a equipe do Vasco venceu o Maricá pelo placar de 4-2, e o Vasco busca, né, fazer mais um jogo treino nesse próximo sábado. A gente até trouxe com vocês no Acorda Vascão de hoje, houve tentativas de fazer essa partida contra o Guarani ou contra a equipe do Botafogo. A vantagem do departamento de futebol e da comissão técnica do técnico Fábio Carille era enfrentar times maiores, com mais dificuldades, realizar testes, né, de fato, mais difíceis do que contra times pequenos do futebol carioca. Entretanto, até o momento, isso acabou não conseguindo ser realizado. O Guarani não aceitou e o Botafogo também não aceitou. Nesse momento, a equipe que surge como uma grande opção é o Boa Vista, até pela proximidade, né? O Boa Vista é um clube aqui carioca, tem um time recheado de bons jogadores e pode trazer uma dificuldade um pouquinho maior para o Vasco da Gama. Então, diante disso, sábado, dia 22 agora de março, a expectativa é que Vasco e Boa Vista se enfrentem aí no CT Moacir Barbosa para mais um jogo-treino de preparação. Preparação para o jogo do Santos. Santos, que o Vasco da Gama vai buscar a vitória. Inclusive, para esse jogo-treino de sábado, o Fábio Carille quer contar com um jogador que estará à disposição também para a estreia do Campeonato Brasileiro. Um grande atleta, inclusive, que é o atacante Adson. Adson, ponta direita, né, que acabou sofrendo uma fratura no osso da canela, né, no osso da tíbia, no meio da temporada passada, teve que parar no meio da temporada para realizar um procedimento cirúrgico, já voltou aos treinos, está junto, né, com o elenco do Vasco da Gama, novamente foi reintegrado ao grupo e à disposição do técnico Fábio Carille. Inclusive, o Fábio Carille quer contar com o Adson já para esse amistoso que vai acontecer depois de amanhã contra o Boa Vista, muito provavelmente. A expectativa é que o Adson pelo menos tenha uma minutagem de 15 minutos nesse amistoso, para conseguir desempenhar, conseguir ganhar ritmo de jogo e voltar a ser uma peça bem utilizável. Em uma entrevista que o próprio Carille deu, né, ao GE, ele confirmou que a expectativa que ele tem para o Adson é utilizá-lo ao menos durante 20 a 25 minutos contra o Santos. Então, durante, né, esse treino que vai acontecer amanhã, o jogo treino de sábado, a semana cheia de treinos que teremos na próxima semana, o objetivo de Fábio Carille é ter o Adson preparado para jogar de 20 a 25 minutos contra o Santos. O Adson é um jogador muito bom de bola, um atleta de muita qualidade, que o Fábio Carille conhece desde os tempos de Corinthians e exatamente por conta disso, por conhecer bastante o jogador, quer tê-lo à disposição para enfrentar a equipe do Santos na estreia do Brasileiro. A última partida do Adson com a camisa do Vasco foi no dia 26 de agosto de 2024. Então, olha, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. O Adson está há 8 meses longe dos gramados. Entretanto, enfim, está prestes a voltar para campo. Uma baita notícia, uma baita informação. Bom, rapaziada, eu venho aqui rapidamente para falar com vocês, dar um recado e pedir um favor. O YouTube, nesse momento, vem dando uma segurada na divulgação do nosso conteúdo, na divulgação dos nossos vídeos. Então, o que eu vou pedir para você que se amarra no nosso canal, curte demais o canal do Gigante Vasco e quer ajudar o nosso trabalho.
só larga o dedo aí no like. Deixa o like no vídeo, ajude o compartilhamento e a divulgação deste Acorda Vasco. Olha, deste Fala Gigante, né? Fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aí ao nosso conteúdo. Então, ó, só larga o dedo aí no like, larga o dedo no joinha e vamos ajudar aí o crescimento ainda mais do canal do Gigante Vasco. Fechou? Conto com você, hein, Vascaíno, de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é muito Vasco. Agora fiquem aí com o restante do conteúdo. Fui! E aí, meu amigo vascaíno, ajudem o nosso crescimento e deixe, é claro, aí nos comentários também a sua opinião, se você acha que o Watson é uma peça importante para o Vasco durante essa temporada de 2025. Será, né, uma peça importante. E se o Fábio Carille busca aí, né, o quanto antes ter o Watson completamente à disposição, não apenas, é claro, para 20 a 25 minutos, mas para um jogo todo. Outro jogador, né, que o Fábio Carille também quer contar é o David e o Estrela. Inclusive, durante a entrevista que foi ao ar ao GE, uma entrevista exclusiva dada pelo técnico Fábio Carille, ele até fala sobre isso, né, que o Estrela vai demorar ainda mais tempo para retornar aos gramados e o David é mais até para o meio do ano. E o Carille, ele conseguiu, junto, né, ao departamento de futebol, antecipar esse retorno do Watson. Foi um retorno mais rápido, talvez, do que até mesmo era o esperado. A lesão do David realmente foi muito mais complicada. O David teve uma lesão de LCA, ele rompeu os ligamentos do cruzado do joelho esquerdo e o Vasco ainda tenta até avançar um pouco com esse período de recuperação. O David vem mostrando isso também, né? O atacante vem até surpreendendo positivamente membros do departamento de saúde e performance do Vasco da Gama, mas pela lesão ser grave não tem como a gente ter o David à disposição aí no próximo mês ou daqui a 2 meses. A expectativa é que o David terá mais pelo menos 3 meses aí de recuperação para retornar aos gramados. O atleta, ele começou a recuperação em outubro de 2024, ele rompe os ligamentos no finalzinho de setembro, na partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Nesse momento, né, o próprio David, ele já consegue realizar alguns movimentos completos, ele consegue colocar força aí no local do joelho, mas ainda está na chamada segunda fase do processo de recuperação, algo ainda longe daquilo que se é esperado para que ele consiga retornar aos gramados. Até trabalhos bem leves com bola, ele já vem conseguindo fazer, entretanto, nada demais para sonhar com um retorno breve. Retorno do DVD ainda vai demorar um pouquinho, assim como o do Estrela, que também passou por uma lesão bem chata, e o Fábio Carille não está contando com esses jogadores. O atleta que hoje o Fábio Carille conta, tá, para o jogo desse próximo sábado é Felipe Coutinho. O jogo contra a equipe do Santos, né, no caso. Felipe Coutinho é um jogador que acabou tendo uma lesão contra a equipe do Flamengo. Ele sai da partida por volta aí dos 7 minutos da segunda etapa, no jogo que aconteceu no último dia 8 de março, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Desde lá, ele nem sequer atuou contra a equipe do Maricá, nesse amistoso que teve no CT Moacir Barbosa. Chegou a ser preocupação, vinha treinando separado, mas já foi reintegrado ao grupo. Felipe Coutinho já treina. A expectativa é que ele não entre em campo também nesse amistoso que estará acontecendo depois de amanhã, muito provavelmente contra o Boa Vista, mas já na semana que vem o Vasco da Gama tem por objetivo aumentar um pouquinho a carga de trabalho em Coutinho para que ele possa estar à disposição na partida contra a equipe do Santos em São Januário na estreia do Brasileiro. O Vasco trabalha muito, né, sobre o nome do Adson, sobre o nome do Coutinho e sobre o nome do Tietê, para que o Fábio Carille tenha pelo menos esses 3 nomes à disposição após esse período aí sem jogos, e o David e o Estrela, 2 jogadores que serão trabalhados, né, após aí essa intertemporada, para que ao longo da temporada de 2025 possam estar à disposição do treinador. Um treinador que vem sendo muito criticado, um treinador que tem várias interrogações acerca da cabeça dele por parte da torcida vascaína. O vascaíno não consegue confiar em Fábio Carille, mas a gente espera que essa chave vire, a gente espera que essa ideia mude, a gente espera que o vascaíno olhe para o Fábio Carille com bons olhos, mas eu não vou fazer com que você consiga mudar o seu olhar sobre o Carille, um outro canal de Vasco não terá esse poder, uma página de Vasco não terá esse poder, o presidente Pedrinho não terá esse poder. Quem tem o poder de conseguir fazer com que eu, como torcedor, e você, como torcedor, mude a visão sobre o Carille é ele mesmo. É o próprio Fábio Carille que vai mostrar isso, é o próprio Fábio Carille que vai mudar a nossa ideia sobre o trabalho. E como ele vai mudar essa ideia? Vencendo. Vencendo. É vencer contra o Santos São Januário, que é uma obrigação, é conseguir pontuar contra o Melgar na atitude do Peru,
é conseguir pontuar contra o Corinthians na Arena Corinthians. O Fábio Carille terá, perdão, já no início, né, após essa intertemporada, compromissos difíceis. E se não jogar bem, e se não, assim, pontuar mesmo, e se não competir, pode ter certeza que as dúvidas, né, que hoje cercam a cabeça do torcedor vascaíno com relação ao Fábio Carille se tornarão respostas. Mas essas respostas não serão muito positivas. A questão que eu tanto falo aqui no canal, tanto falei em pós-jogos, é: o Vasco não tem um elenco tão ruim quanto se fala. O elenco do Vasco não é um elenco estrelado, mas é um elenco bom. É um elenco que, bem trabalhado, dá trabalho. Essa é a melhor frase, eu acho. É um elenco que, bem trabalhado, dá trabalho. O Vasco tem bons atacantes. E se eu ficar falando aqui, vou ficar maior tempão, que é Garré, é Nuno Moreira, é Lloyd Augusto, é Ryan. Agora temos o retorno do Adson, é Verratti. Atacante tem o Carille para trabalhar. É Coutinho no meio campo, é Payet no meio campo, é Hugo Moura, é Jair, é Paulinho Paula, é Tietê, é Matheus Carvalho, é Esforza. Tem opção para trabalhar, cara. JP, que poderia estar no elenco se não fosse emprestado, Aravaí. Aí na zaga tem João Vitor, tem Lucas Freitas, tem Lucas Oliveira, tem Paulo Henrique na direita, tem Puma na direita, tem Piton na esquerda. Então elenco o Fábio Carille tem. Precisa trabalhar para que dê certo. A grande questão que está sendo questionada é a necessidade de reforçar mais esse grupo. O Fábio Carille precisa de mais reforços, até porque se chegar contra o Corinthians, Santos ou Melgar e ele for questionado sobre isso e falar que o trabalho não está conseguindo ser bem feito por conta de reforços, a culpa vai ser do Pedrinho. Agora a postura dele está sendo outra. Ele está chamando para si a responsabilidade, dizendo que o elenco do Vasco tá bom. Tudo isso que eu disse aqui a vocês, que o elenco do Vasco, se for bem trabalhado, vai dar trabalho, o Carille confirmou. E a gente traz as palavras aqui do técnico a vocês, desse Fala Gigante. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, concorda com a opinião de Fábio Carille? O elenco do Vasco hoje é um elenco bom, que não tem necessidade de se reforçar? Coloque a sua opinião no grupo. É algo para chamar para si a responsabilidade? Para dar créditos à diretoria? Coloque aí a sua opinião. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, dessa quinta-feira. Já já a gente está aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações. Vamos que vamos, curta, compartilhe, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.